A Virgem Maria é a escada dos pecadores. É minha maior esperança. São Luís Maria Grignion de Montfort. Quando, no século XIII, um cisma instigado por Frederico II e as sangrentas facções dividiam os povos mais civilizados da Itália, a previdente misericórdia de Deus suscitou, dentre pessoas ilustres pela santidade, 7 nobres de Florença, de cuja união na caridade iria dar um memorável exemplo de amor fraterno. Na Europa, houve uma grande ruptura dos valores cristãos, tanto por parte da sociedade civil e dos religiosos. Com isso, surgiram várias confrarias de penitências, onde os leigos buscavam viver a plenitude do Evangelho, em oposição à ganância, luxo, prazeres fúteis e o gosto pelo poder que imperava. Algumas ordens são bem conhecidas, mas uma estendeu suas raízes por quase todo o mundo. Foi a Ordem dos Servidores de Nossa Senhora, ou Servitas. No ano de 1233, no dia da Assunção da Bem-aventurada Virgem, esses 7 comerciantes, membros de uma sociedade de leigos devotos da Virgem, rezavam fervorosamente e cantavam laudas de poemas religiosos dedicados à Virgem Maria, quando a imagem da santa se mexeu. Mais tarde, quando atravessavam a ponte para voltar para casa, Nossa Senhora apareceu vestida de luto e chorando. Falou que a causa de sua tristeza era a guerra civil que ocorria em Florença, há 18 anos. A Mãe de Deus exortou-os a abraçar um gênero de vida mais santo e mais perfeito. Tendo, pois, conversado previamente com o bispo de Florença, estes 7 homens decidiram retirar-se à solidão, para uma vida comum de penitência e contemplação. Abandonaram os negócios, suas casas, distribuíram os bens aos pobres e tomaram como vestimentas hábitos vis e usados e por baixo destes cilícios. Estabeleceram-se num lugar retirado fora da cidade no dia 8 de setembro, pois queriam colocar sob os auspícios de Maria Santíssima esta nova existência, no mesmo dia em que ela, nascendo entre os homens, começava sua santíssima vida. Eles queriam vivenciar o compromisso cristão da pobreza, humildade e caridade. Eram eles: Bonfilho Monardi, Bonaiuto Manetti, Amadil de Amadei, Ugotio de Ugotione, Sostênio de Sostene, Maneto Dantella e Aleixo Falconieri. O bispo de Florença, que era monge e nutria pelo grupo grande estima, soube do projeto que tinham de fundar uma comunidade religiosa de vida eremita. Resolveu ajudar doando o seu terreno de Monte Cenário, que ficava a 18 quilômetros da cidade. Lá, entregando-se a uma vida inteiramente celeste, moravam nas cavernas. Contentando-se com água e ervas como alimento, castigavam seus corpos com vigílias e outras macerações. A paixão de Cristo e as dores de sua aflitíssima mãe eram o objeto de suas contínuas meditações. Numa sexta-feira santa em que meditavam fervorosamente nessas considerações, a bem-aventurada Virgem lhes apareceu uma segunda vez. Indicou-lhes o hábito negro de que deveriam se revestir e lhes disse que seria muito do seu agrado que eles fundassem uma nova ordem regular, cuja missão seria venerar e promover sem cessar o culto das dores, por elas suportadas ao pé da cruz do Senhor. Na constituição desta ordem, sob o título de Servitas da Bem-aventurada Virgem, eles tinham o apoio de São Pedro Mártir, ilustre dominicano, que se tornou íntimo amigo dos santos fundadores, a quem, numa visão particular, a Mãe de Deus revelou seus desígnios sobre esta fundação. A ordem foi aprovada pelo soberano pontífice, o Papa Inocêncio IV. O grupo às vezes era visto mendigando pelas ruas para conseguir ajuda para os pobres, doentes e sem recursos. Certo dia, quando distribuíam alimentos aos pobres, um menino passou e perguntou: "Vocês são os servidores de Maria?" Perceberam que era mais um sinal de Nossa Senhora. Fundaram uma ordem religiosa mariana, sob as regras de Santo Agostinho, e mudaram o nome para Servidores de Maria. A ordem recebeu apoio tanto das autoridades religiosas quanto sociais. Mais tarde, a capelinha inicial usada pelos 7 fundadores foi transformada e um santuário dedicado a Nossa Senhora das Dores, um dos mais visitados templos marianos do mundo. Com exceção de Aleixo, todos os outros fundadores foram ordenados padres. Vejamos alguns aspectos do modo de vida desses 7 homens, antes de terem iniciado a vida em comum. Em primeiro lugar, com relação à igreja. Alguns deles
por estarem decididos a guardar a virgindade ou castidade perfeita, não se casaram. Outros já estavam ligados pelo vínculo do matrimônio. Outros, enfim, eram viúvos. Em segundo lugar, com relação ao serviço da sociedade civil, eram todos negociantes e compravam e vendiam bens terrenos. Mas quando descobriram a pérola preciosa, isto é, a nossa ordem, não só deram aos pobres tudo o que possuíam, mas entregaram-se a si mesmos a Deus e à Senhora para servi-lo com toda a alegria e fidelidade. O terceiro aspecto diz respeito à veneração e culto de Nossa Senhora. Em Florença, havia uma certa irmandade, fundada já há muito tempo, em honra da Virgem Maria, por sua antiguidade, pelo número de seus membros e pela santidade dos homens e mulheres que dela faziam parte, tinha posição de destaque no meio das outras irmandades, e por isso era chamada Companhia de Nossa Senhora. Dela também faziam parte os 7 homens como membros especialmente devotos de Nossa Senhora, antes de se reunirem em comunidade. O quarto aspecto diz respeito à perfeição de suas almas. Amavam a Deus sobre todas as coisas, e dirigindo para Ele tudo o que faziam como sendo de justiça, honravam-no por pensamentos, palavras e ações. Agora vejamos em detalhe um pouco da história de cada um dos 7 fundadores. São Bonfiglio Monaldi, pai e líder do grupo, e em seguida prior da nascente comunidade dos Servos de Maria. É representado com a pomba branca que repousa sobre o seu ombro direito para indicar que os dons do Espírito Santo dos quais cada um dos 7 era ornado, manifestado de modo especial nele, que pai do primeiro grupo e da comunidade. Ele morreu, segundo a tradição, em 1 de janeiro de 1262. São Bonaiuto Manetti, homem austero em relação a si mesmo, mas doce, amoroso e compreensivo para com os outros. Ocupou o cargo de prior geral entre 1256 e 1257. Por sua tenacidade na defesa da verdade e da justiça, tentaram envenená-lo, mas foi salvo por Deus. Ele morreu em 31 de agosto de 1267. São Manetto della Antella, também ele prior geral, era um homem de grande capacidade organizativa e de direção, tanto que se atribuem a ele as primeiras fundações na França. Ele que acolheu Arrigo de Badovino, primeiro da grande multidão de leigos que se agregou à Ordem dos Servos. A tradição coloca o dia de sua morte em 20 de agosto de 1268. Santo Amadio. Amidei. Podemos dizer que no grupo dos 7, ele era como a chama que dava calor a todos com sua grande caridade que se nutria do amor de Deus. Seu nome, Ama a Deus, era um verdadeiro presságio, um sinal da riqueza de sua vida espiritual e de caridade. Ele morreu em 18 de abril de 1266. São Sostênio e Sostene, e São Ugotio Ugotione. Entre estes 2 santos é lembrada em particular sua amizade, tanto que a iconografia os representa juntos, e a morte de ambos foi no mesmo dia e ano em 3 de maio de 1282, sendo um sinal e um selo de autenticidade do céu à sua fraternidade. No grupo dos 7, eles permaneceram como um símbolo de fraternidade vivida em comunhão de vida e de intenções, mas também como um sinal especial de amizade que, se for verdadeira e gratuita, é inspirada por Deus e ajuda uns aos outros a subir a Deus. São Aleixo Falconieri, da família Falconieri, tio de Santa Juliana, brilhante exemplo de humildade e pureza. Sua vida foi um contínuo louvor a Deus. Gostava de pedir esmolas, empenhando-se especialmente em sustentar os frades enviados para estudar na Sorbonne, em Paris. Ele morreu na idade de 110 anos em 17 de fevereiro de 1310. A atuação da Ordem dos Servitas produziu frutos em muitos países, inclusive no Brasil, principalmente em São Paulo, Santa Catarina e Acre, onde foram construídos vários conventos. Ainda há uma missão dela em Rio Branco, no Acre. Os 7 fundadores foram canonizados pelo Papa Leão XIII em 1888 e são celebrados juntos no dia 17 de fevereiro, dia da morte do último fundador, Aleixo Falconieri. Ele que na sua humildade se recusou a tomar o hábito de padre por se considerar indigno de ser representante de Cristo. No Monte Cenário, um único túmulo recolheu os restos mortais daqueles que, partilhando a vida, tinham se tornado um só coração e uma só alma. A fama de sua santidade ultrapassou fronteiras, atraindo muitos que buscavam consolo e orientação.
Da humilde capela na estrada de Cafágio ao grandioso santuário de Nossa Senhora das Dores, a Ordem dos Servitas floresceu, espalhando-se pelo mundo com a missão de servir e amar sob o manto da Santíssima Virgem Maria. O legado dos 7 fundadores, canonizados em uníssono, perpetua-se na celebração de suas vidas, marcando não apenas a passagem do último entre eles, o humilde Aleixo Falconieri, mas também a imortalidade de seu espírito de entrega. A Ordem dos Servos de Maria, um farol de fé e caridade, continua a irradiar a luz do Evangelho, transformando corações e tecendo um manto de compaixão que envolve toda a humanidade. Ó Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, que inspirastes os 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas a abandonarem o mundo e suas seduções para dedicarem suas vidas à oração, à penitência e ao serviço aos mais necessitados, sob a especial proteção da Virgem Maria Dolorosa, nós vos rogamos que, por sua intercessão, possamos também nós encontrar a verdadeira alegria no serviço desinteressado aos nossos irmãos e irmãs. Concedei-nos, Senhor, a graça de imitar o profundo amor e devoção que esses santos nutriam pela Mãe Dolorosa, para que, contemplando as dores de Maria, possamos aprender a compaixão, a ternura e a fortaleza no enfrentamento das adversidades da vida. Que o exemplo de sua entrega total a vós e ao próximo inspire em nossos corações um desejo ardente de conversão e de uma vida pautada no Evangelho. Iluminai-nos, ó Pai, com a sabedoria e a coragem que emanaram da vida desses homens santos, para que, em meio às tribulações e desafios de nosso tempo, saibamos manter firme nossa fé e nossa esperança em vós. Que a memória de sua santidade seja um farol que nos guia à perfeita caridade, à humildade e à busca incessante da santidade. Derramai, Senhor, vossas bênçãos sobre a Ordem dos Servitas, para que continue a ser um sinal do vosso amor e misericórdia no mundo, através do apostolado mariano e do cuidado com os aflitos e marginalizados. Que a intercessão dos 7 santos fundadores nos obtenha a perseverança na fé e nos anime a viver, com renovado zelo, nosso compromisso batismal de seguir Cristo e de ser sal da terra e luz do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, rogai por nós.